Antes de falar da parte boa do futebol, que é a bola rolando mesmo, infelizmente temos que destacar a briga generalizada que aconteceu 6 horas antes do Majestoso. Em Ferraz de Vasconcelos, 14 pessoas ficaram feridas em uma briga envolvendo torcedores do Corinthians e São Paulo. 6 pessoas seguem internadas. O domingo de decisão começou violento. Moradores de Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo, filmaram um grupo de corintianos caminhando com pedaços de pau. No fim da rua, torcedores do São Paulo esperam com rojões e tiros. Em outro vídeo, a jovem se desespera. Ai, que horror, gente! Nossa, Denise! Nossa, gente, pra que isso, mano? 3 pessoas foram baleadas na briga entre São Paulinos e corintianos. Outras 11 foram feridas a socos e pauladas. Pelo menos 4 veículos foram depredados. Para, tá filmando. 5 pessoas foram presas. Eles estavam com socos ingleses e camisas de clubes. Não, sério, eu fico impressionada porque isso não tem nada a ver com futebol, né? A notícia do futebol, que seria o jogo, a alegria, a disputa no campo, acaba com uma situação como essa. Não dá para acreditar, né? Bom, vamos fazer contato com a nossa dupla dinâmica que já está a postos aqui para falar, sim, de bola rolando, de alegria, de futebol, não é isso, meninos? Bom dia para vocês. É isso mesmo, Vanessa. Um bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando ao VTV da gente, é verdade. Mas nós temos que mostrar essas cenas lamentáveis para que alguma punição aconteça. E o detalhe, aconteceu 6 horas antes do clássico. É lamentável o que aconteceu, né? Mas vamos falar então de bola rolando, que interessa para você que está acompanhando ao VTV da gente. O destaque é a grande final, né? Ficou no 0-0 São Paulo e Corinthians. Bom dia para você, craque. Muito bom dia, Fabrício. Bom dia, Vanessa. Bom dia, amigos da VTV. É um jogo mais ou menos, viu? Não foi aquele jogo esperado, aquele jogo de muita movimentação, aquele jogo eletrizante. Tivemos alguns lances apenas, algumas situações, mas muito poucas. Principalmente em relação ao São Paulo, que tinha que entrar em campo, buscar a vitória, porque sabe que o jogo da volta é muito complicado. Mas você sentiu, craque, uma diferença do São Paulo do primeiro tempo e o São Paulo do segundo tempo, principalmente com a entrada do Hernanes? Mas lógico que sim, né, ô Fabrício? Eu não sei o que é que passou na cabeça do Cuca de não colocar o Hernanes desde o início da partida. Ele usou uma estratégia completamente equivocada, porque se ele alegou que o Hernanes estava voltando de uma lesão, né? 4 semanas fora. Então, por isso que ele não quis colocar no início, ele correu riscos. Porque ele colocou o Hernanes no segundo tempo e se o Hernanes sente a lesão, ele tem que ser substituído. Então, não era melhor ter colocado antes, né? Para ver como ele ia se comportar e se ele sente, aí sim você faz a substituição. Mas você errou o Cuca, como já erraram outros treinadores aí nesse Campeonato Paulista. Aproveitando, o que a gente gosta é de polêmica, craque Zenon, mas você não acha que também o Cuca deveria ter aproveitado, ter entrado com o time que ele já vinha jogando nas últimas partidas e mostrou uma evolução, o São Paulo? Hernanes é titular, mesmo estando com 50% de suas condições ideais. O Hernanes é o jogador que faz a diferença, tanto é que fez. Entrou no segundo tempo e as principais jogadas que aconteceram para o time do São Paulo saíram dos pés do Hernanes. Mas agora até destacando, nessa partida, se tivesse um vencedor, claro, no futebol não tem a palavra se, sim, mas quem merecia ter levado? O São Paulo, porque levou mais perigo à meta do goleiro Cássio, né? O São Paulo esteve mais incisivo, eu te diria, chegando muito mais na meta do goleiro Cássio do que o Corinthians. O Corinthians entrou daquela forma que nós conhecemos, fazendo da sua defesa o seu melhor ataque, porque ele sabe que tem um segundo jogo e que vai ser
na sua casa. Mas antes do segundo jogo, vale destacar para o torcedor, principalmente do Corinthians, temos duas informações. A primeira é que o Corinthians joga neste meio de semana contra a Chapecoense fora de casa na Copa do Brasil. O Santos também vai jogar nesse meio de semana na Copa do Brasil. Mas o Corinthians jogando fora e o São Paulo tendo uma semana mais de preparação para essa grande final, para essa grande partida, muda alguma coisa ou não? Bom, eu acredito que o Corinthians não deverá usar alguns titulares, deverá poupar alguns titulares para a grande final no domingo. Vai levar um time mesclado, na minha opinião, porque ele sabe que depois terá outra partida aqui em São Paulo. Então ele vai usar de estratégias, de bom senso, para não perder nenhum jogador para a grande final do Campeonato Paulista. Tá aí então a análise do nosso comentarista craque Zenon, que sabe tudo de futebol. E chegou a hora de destacar a arbitragem de vídeo. Vou até pedir o pessoal soltar também os melhores momentos da partida, porque tivemos alguns lances em questão em que entrou a arbitragem de vídeo. Houve-se muita discussão, principalmente um lance envolvendo o Henrique do Corinthians, que teria sido puxado dentro da área, só que o árbitro de vídeo demorou 5 minutos para tomar essa decisão, Zenon. Como assim? É muito tempo. Ô Fabrício, para que não haja injustiça, pode demorar até 10 minutos, meia hora, entendeu? Mas o lance tem que ser marcado corretamente. Não pode ter indecisão na hora de marcar o lance. Por isso que às vezes demora. Outra coisa, o pessoal aqui ainda não está acostumado com essa nova entrada, né, dentro do futebol, que é o VAR. Inclusive hoje está acontecendo lá em Monte Sião, onde estivemos com o Oscar, sim, né, um teste, uma experiência. Inclusive eu fui convidado para trabalhar no VAR. Que legal. Só que, como eu tinha compromisso aqui com a VTV, não fui. Então, está acontecendo uma partida dos árbitros e 2 jogadores, ex-jogadores, estão no VAR para decidirem jogadas. Porque até a grande questão, a participação de um lance, se foi ou não foi gol, se a bola entrou ou não entrou, aí é uma questão que não há interpretação. Mas a grande polêmica está na interpretação, que aí acaba o árbitro principal não decidindo, né, craque? Sim, sim. Mas você acha isso certo? Eu acho certo. Mesmo com o árbitro principal? Eu acho certo, já que tem o auxílio dessa tecnologia, que não tem erros, pode demorar, mas o VAR não erra. Tá aí então o nosso comentarista craque Zenon. E até aproveitando, falando rapidinho do São Paulo, que pode ter 2 desfalques para a partida de volta dessa finalíssima do Paulistão, Pablo e Lisiero, que estão aí lesionados, craque. Como que o São Paulo o Cuca precisa mexer para tentar resolver esse problema para o torcedor? São 2 jogadores que fazem parte do time, né? Tanto o Pablo como o Lisiero. 2 jogadores considerados titulares nesse time do São Paulo. E numa partida como essa, esses 2 jogadores seriam muito importantes nessa final. Agora, o departamento médico vai ter que trabalhar muito para colocar esses 2 jogadores em campo. É difícil? Mas seria muito bom o São Paulo contar com esses 2 jogadores. E até aproveitando aqui, hoje você especialmente trouxe 2 camisas Sim, que fazem parte da história do futebol, uma do Corinthians e uma do São Paulo. A do Corinthians eu acho que você usou, não usou, Zenon? Sempre usei. Durante 5 anos, essa camisa pertenceu a mim, a camisa 10. Então, essas 2 camisas que nós temos aqui é em relação à final do Campeonato Paulista de 1983, quando nós nos sagramos bicampeões do Campeonato Paulista. Então, a minha camisa e a camisa do Renato. 2 relíquias. E como que é jogar um majestoso, craque? É bom demais, bom demais, gostoso demais. Bom, hoje em dia é torcida única, né? No meu tempo se dividiam, né? O estádio se dividia, parte de torcida do Corinthians, parte de torcida do São Paulo. Uma grande festa acontecia dentro do estádio. E o jogador, lá dentro das 4 linhas, tratava de jogar futebol e com muita alegria. Tá aí, falou quem sabe, quem conhece muito do futebol, nosso comentarista craque Zenon. Claro, quinta-feira a gente volta a falar do clássico. Mas vamos destacar a semifinal do Paulistão da Série A2. Clássico regional, um clássico raiz, né? Envolvendo as equipes aqui da região de Campinas, Inter de Limeira e Nhoquinho, 15 de Piracicaba, 2 cidades importantes. Mas o jogo ficou no 0-0, craque. Ficou no 0-0, muita chuva, né? O gramado pesado. Os jogadores
poderiam ter uma outra performance, mas em virtude, né, desse campo pesado, alguns tiveram problemas. Acredito que está muito mais para o 15 de Piracicaba passar para outra fase, já que vai jogar, vai decidir dentro da sua casa. Em momento de decisão, você jogando na sua casa se torna uma pequena vantagem. E o detalhe é que essa partida, nós estamos olhando os melhores momentos, aconteceu na cidade de Limeira e o jogo de volta no estádio Barão de Serra Negra, na querida Piracicaba, né, craque? É isso aí. Nhoquim vai receber a Inter de Limeira. Inter que já foi campeã paulista em 1986. Mas, neste momento, estou acreditando muito mais no 15 Piracicaba do que na Inter de Limeira. E o vencedor dessa partida conquista uma vaga para a elite do futebol paulista no ano que vem. E por falar em decisão, olha, segunda de decisões, hein? Porque hoje, no estádio Moisés Lucarelli, tem a final do Troféu do Interior. Tem Ponte contra o Red Bull, a presença, claro, da torcida da Ponte Preta. Essa partida decisiva, jogo único, craque Zenon. Red Bull melhor da partida, mas a Ponte jogando em casa. Não, bom, os dois jogando em casa, né, Fabrício? Os dois jogando no Majestoso, porque o Red Bull, ele manda os seus jogos no estádio Moisés Lucarelli. Então, nenhum dos dois vai sentir diferença nenhuma. Mas a agora, torcida faz uma diferença, né, craque? A diferença pode entrar as duas torcidas? Pode, mas claro que a presença maior da torcida da Ponte Preta, e pode ser a última vez que o Red Bull joga em Campinas, já que há negociação para ir para Bragança Paulista, craque. É isso aí. Então, se a Ponte vai ter sua torcida a seu favor, já é um fator muito positivo e já dá um sabor todo especial nessa partida. Grande jogo, porque afinal teremos o Red Bull, que foi o melhor time na fase de classificação, né, do Campeonato Paulista. Se fosse pontos corridos, o Red Bull seria campeão. E a Ponte praticando um bom futebol também. Então, teremos um grande jogo de futebol essa noite aqui no Moisés Lucarelli. Aqui em Campinas, craques. É no ponto final do nosso bloco esportivo. Obrigado, viu, craque? Valeu, Fabrício. Um abraço, Vanessa. Ótima semana a todos. Quinta-feira voltamos a falar de futebol só aqui no VTV da gente, viu, Van? Ótima semana para todos nós, meninos. Beijo para vocês até quinta, então, tá?